João capítulo 19, versículo de número 25, apenas diz assim, ó: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Amém? Apenas esse verso. Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que opera em nós e através de nós, Pai. E Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, opera nessa noite com cura, libertação, salvação. Entra com teu poder, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo, Pai, para cada um de nós, Senhor, a cura e a libertação que nós precisamos e ansiamos, Pai. Nós te pedimos, Pai, para que a pregação da sua palavra seja perseguida, Pai, de sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Você leu aí junto comigo em João 19, um momento crucial, um momento ímpar na história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui contemplando os momentos cruciais, os momentos mais importantes da consumação daquilo que Jesus Cristo veio fazer, que é o momento da crucificação, momento no qual o nosso Salvador foi colocado na cruz do Calvário e padeceu ali morte e morte de cruz. E você pode ler junto comigo aqui, descrevendo acerca das pessoas que estavam ali junto com Jesus Cristo nesse momento crucial. E existe aqui uma grande coincidência: as pessoas que estavam aos pés de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele conhecia e tinha algum grau de intimidade, as pessoas que estavam ali aos pés da cruz são basicamente mulheres. São basicamente aqui no Evangelho de João descrito como a mãe de Jesus, a irmã da mãe de Jesus e duas Marias. Entenda que aos pés da cruz estavam mulheres, e dentre aquelas mulheres que aqui estavam, aqui tinha ali um grau de parentesco crucial com Jesus Cristo, era a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, estava ali aos pés de Jesus Cristo, olhando aquele momento da crucificação, e o olhar de Jesus Cristo cruza com o olhar de sua mãe naquela hora ímpar. Porque, queridos, a gente sabe perfeitamente que, e aí eu preciso aqui nesse momento abrir um parênteses e falar exclusivamente com as mulheres, com a licença dos dois diáconos que aqui estão, e não menosprezando a presença dele. A gente sabe que mãe é mãe, queridos. A gente sabe que pai é pai, tudo bem, ele tem aqueles momentos junto com o filho, mas mãe é algo especial na vida de um filho. E mãe, na sua primícia, na sua essência, é aquela que gera. Porém, nós sabemos que mãe são aquelas também que educam, são aquelas que tomam cuidado, são aquelas que cuidam do rebento, são aquelas que zelam, são aquelas que tomam conta. Tem pais que se tornam mãe, mas tem vós também que se tornam mães, tem bisavós que se tornam mães, tem tias que se tornam mães. Aí tem mulheres que não têm sequer um vínculo de sangue com aquela criança e acaba se tornando mãe também. Tem vezes que a filha chega numa determinada idade que ela vira mãe da própria mãe. Mas entenda que esse cuidado, essa coisa do zelo, e mais uma vez aqui eu digo, não menosprezando o homem, mas a mulher, ela tem um apreço especial por esse tipo de situação. E a mulher, ela toma esse aspecto de mãe em diversas situações. E aqui nesse momento, a mãe de Jesus Cristo está olhando para o seu filho, e o filho contemplando a sua mãe, e acontece algo especial naquele momento, que é o reconhecimento daquela situação. E quando Jesus Cristo fala para ele: mulher, eis aí o seu filho, depois disso, eis aí a sua mãe. Você conhece a história muito melhor do que eu, mas hoje em dia, trazendo isso para a sociedade que nós vivemos, existe uma necessidade da depreciação e da descaracterização do papel da mãe dentro do conceito que nós vivemos hoje em dia. As pessoas, a sociedade de uma maneira geral, tenta colocar nas nossas mentes que mãe pode ser qualquer uma, mas, queridos, entenda bem, mãe não pode ser qualquer uma.
Mãe é aquela que tem apreço, carinho, cuidado, afeto. Mãe é aquela que toma conta. Mãe é aquela que vai junto. E mãe é aquela que não abandona em momento nenhum. Porque entenda que nem na cruz do Calvário a mãe deixou o seu filho para trás. Entenda que você passa por vários e vários momentos que o seu filho, aquela pessoa que você tanto ama, de repente ela não foi pregada na cruz do Calvário, ela não foi colocada ali num momento de dor como o Senhor Jesus Cristo foi posto, mas ela de repente foi colocada numa cama de hospital e você não abandonou aquela pessoa. De repente ela foi colocada em cárcere privado, dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, e você não abandonou aquela pessoa. De repente ela foi colocada dentro de uma situação vergonhosa e você não abandonou aquela pessoa. De repente uma responsabilidade de uma vida recaiu sobre o seu colo, sem que você sequer pedisse, e aí você assumiu a vida daquele neto, daquele bisneto, sem que você pedisse, mas você não abandonou aquela pessoa. Porque, queridos, mãe é aquela que vai junto até o fim. Mãe é aquela que vai junto, caminhada, lado a lado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir aquela música, uma composição famosa do Chico Buarque, que é uma mãe que conta acerca do seu filho, chamando o filho dele de guri. Olha aí o meu guri. E se você ler a letra, você vai ver que aquilo ali é o retrato mais profundo da visão de uma mãe para com o filho. Porque ao ler a história, você vê que aquele cidadão descrito na letra é um ladrão. Mas para a mãe, é só o guri dela. É só o filho dela. E aí, queridos, isso acontece por vezes contigo também, porque ao contemplar a vida do seu filho, ele não é nada daquilo que a sociedade diz que ele é. Na verdade, o seu filho, ele é só o seu guri. Ele é só aquela criança que Deus colocou no seu caminho para que você tomasse conta. De repente, quem sabe, você está aqui nessa noite e você foi aquele guri que a sua mãe tomou conta de você com tanto afinco e tanto cuidado. Você teve uma mãe na sua vida que te gerou e te colocou nessa terra, e essa mãe zelou por você, independente daquilo que aconteceu na sua vida. A sua mãe olhou por você. De repente você pensa, não foi bem minha mãe, foi minha avó, mas essa avó foi que teve o papel de mãe na sua vida e tomou conta de você. Essa mulher que esteve do seu lado durante toda a sua caminhada, de repente a sociedade olhava para você e contava uma série de coisas fundamentadas na sua vida. E se aqui você me permite, como foi dito aqui na abertura do culto, de repente as pessoas olhavam para você e falavam, olha, lá vai ele, aquele que faz tal coisa, lá vai ela, aquela que é tal coisa, lá vai aquela mulher, a filha da mãe solteira, lá vai aquela mulher coitada que teve um filho sem marido, lá vai aquele homem, o desempregado, lá vai aquele, lá vai aquela. Mas para a sua mãe, quando você chegava em casa, você era só o guri. Você era só a criança que ela dava colo. Ainda que você tivesse 30, 40 anos, você sabia que ao tocar do telefone você poderia ouvir a voz da sua mãe, que lhe trazia o consolo, lhe trazia a libertação, lhe carregava no colo e lhe dava mais uma oportunidade. Você de repente foi aquela pessoa que esteve debaixo dos braços da sua mãe. E queridos, entenda que você há de ser grato por tudo aquilo que a sua mãe fez na sua vida. Aquilo que ela fez para você, aquilo que ela fez para que você tivesse a educação que você teve, foi o melhor que ela pôde fazer. Foi o melhor que ela teve oportunidade. De repente você olha e fala, mas a minha mãe, coitada, lá do interior, não sabia muita coisa, me batia tanto. Queridos, aquilo é o zelo que ela tinha, o conceito de amor que ela tinha. Então, não julgue, não pregue a sua mãe numa cruz por conta de tudo aquilo que ela fez para a sua vida. Tenha a sua mãe ali naquele lugar, sabendo que a sua mãe fez o melhor para você. A sua mãe, dentro das possibilidades dela, ela te tratou, ela te deu colo, e você sempre foi o guri dela. Você foi aquela criança que até os momentos que ela se despediu, porque eu creio que nós aqui que estamos nessa noite, a grande maioria, você ainda tem a sua mãe viva, sim ou não? Mas entenda que a sua mãe, ela fez o melhor para te conservar. A sua mãe, assim como Joquebede, como eu dizia aqui antes, ela implementou um chip dentro do seu coração, um chip na sua alma. Ela colocou algo na sua vida que, entenda que quando eu fiz a pergunta, muitos aqui responderam que a mãe, infelizmente,
já se foi e que você não tem mais a oportunidade de receber um telefonema dela na sua vida. Mas, queridos, entenda que, se assim eu posso dizer, e aí você preste atenção naquilo, porque eu não quero que você entenda isso que eu estou falando como sendo uma heresia, porque, queridos, mãe ela morre, mas elas continuam vivas. Queridos, a mãe ela se despede de nós nos despedimos dela, mas de vez em quando eu tenho certeza que você ainda consulta a sua mãe. Aí você fala, pelo amor de Deus, pastor, o que você está falando aí? Você está aqui falando de consultar a minha mãe, está falando de outro tipo de situação? Não, querido, de vez em quando você olha para dentro, e aí você se pergunta, se minha mãe estivesse aqui... E de vez em quando, você nem pergunta se minha mãe estivesse aqui. A sua mãe aparece e fala, vamos parar com essa história aí que eu não te criei para isso. Aí você fala, meu Deus do céu, mas o que essa dona está fazendo aqui? Queridos, a mãe da gente, ela continua viva e permeando a nossa mente durante todo o tempo que nós permanecemos nessa terra. Durante todo o tempo que nós aqui estamos, independente daquilo que ela tenha feito, seja tenha sido positivo ou negativo, nós passamos por momentos que a gente fala, se minha mãe fosse viva, ela me daria uma surra de cinto agora por conta disso que eu aprontei. Por mais que nós já tenhamos uma idade avançada, uma idade ali, a sua mãe, eu tenho certeza que se ela fosse viva, ela te daria uma surra de cinto, com a idade que você tem ainda. Porque, queridos, ela está viva em algum lugar, ela está permanecendo na sua vida em algum lugar, e se assim eu posso dizer, ela está viva dentro do seu coração, nas suas memórias, nas suas lembranças, ela continua brigando com você, te admoestando, e de vez em quando ela fala, e você ainda segue aquilo que ela ensinou na sua vida. De vez em quando a gente fica, meu Deus do céu, minha mãe está tão longe, minha mãe mora em outro estado, minha mãe não é tão presente, minha mãe já nem me liga mais, mas queridos, ela ainda mora com você. Ela ainda está presente na sua vida, trazendo os ensinamentos que ela te passou em determinado momento da sua vida. E os conceitos que ela colocou dentro do seu coração, os conceitos que ela te ensinou, você continua seguindo. E fazendo algo ainda de mais especial ainda. Porque hoje você tem algumas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Algumas pessoas que você ensina, algumas pessoas que você fala acerca da vida. E essas pessoas que estão ainda abaixo da sua autoridade, elas de vez em quando recebem ensinamentos que quem te passou foi a sua mãe. E aí, mais uma vez eu pergunto, porque quem foi que te ensinou a fazer arroz? Quem foi que te ensinou de repente a limpar uma carne? Quem foi que te ensinou a cuidar do filho quando estava cuidando do neto? Foi a sua mãe. E hoje você passa esses ensinamentos para os seus netos da mesma maneira que a sua mãe te ensinou. Ou seja, a sua mãe ela continua viva e perpetuando os ensinamentos dela. Porém, eu não sei se a sua mãe teve a oportunidade que você tem na sua vida agora. E aí, deixa eu lhe esclarecer que oportunidade é essa que você tem. Você hoje conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem um diferencial na sua vida que sua mãe, de repente, não teve ao te educar. Você hoje está conceituada, está ali atribuída e presa aos ensinamentos de Jesus Cristo para a sua vida. E hoje, quando você ensina os seus netos, os seus filhos, vocês têm uma oportunidade, que é fincar as raízes dos seus netos, dos seus filhos, nessa pedra angular que é Jesus Cristo. Você hoje, quando vai falar com o seu neto, quando vai falar com o seu filho, com o seu bisneto, você tem esse momento ímpar e essa oportunidade de, quando for falar com aquela criança, passar para ela conceitos, preceitos daquilo que Jesus Cristo implementou dentro do seu coração também. E aí a oportunidade que você tem é de perpetuar o reino de Deus dentro da sua casa, através dos ensinamentos que a sua mãe te deu e através dos ensinamentos que Jesus Cristo te deu. Você tem a oportunidade, se assim eu posso dizer, de fazer um upgrade acerca daquilo que sua mãe fez na sua vida, que é atualizar os ensinamentos através da palavra de Deus. E aí, quando você for falar com seu neto, quando você for falar com seu filho, você tem a oportunidade de, junto com os ensinamentos, colocar
a palavra de Deus no meio daquilo que você tem para fazer. E veja que especial, porque quando você começar a, de repente, de maneira forçada ainda no início, a trazer o seu filho, a trazer o seu neto para a casa de Deus, eu tenho certeza que quando ele se tornar mais velho, ele vai se lembrar do pai, da mãe e da avó que trazia o neto e o filho para a casa de Deus a fim de ouvir os ensinamentos do pai para a vida dele. Porque, como eu disse anteriormente, as mães permanecem nos nossos corações desde hoje para todo sempre. Amém. Eu não sei, e eu acredito que sim, eu acredito que você ainda se lembre do nome da sua mãe. Eu acredito que você saiba de cor o nome dela. Então eu queria que nessa noite você, em sinal de agradecimento, levantasse as suas mãos para os céus e agradecesse a Deus pela mãe que você teve, pela mãe que você tem. A mãe que fez o melhor pela sua vida, a mãe que faz o melhor por você, a mãe que te deu ensinamentos e que até hoje continua te ensinando e te colocando no caminho certo. O quão bom seria se mães fossem eternas, realmente, mas elas se tornam eternas apenas nas nossas lembranças e naquilo que elas fazem para nós. E eu queria também pedir nessa noite que você louvasse e engrandecesse ao nome do Senhor por conta da oportunidade que Deus te deu de ser mãe de alguém, de tomar conta de alguém. De repente você criou os seus filhos e hoje você tem a oportunidade de criar os seus netos. E veja só que Deus está te dando uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida de mais uma geração. Deus te dá a oportunidade de você colocar a palavra de Deus, a semente de Deus no coração de alguém, de ensinar o firme fundamento e de fazer a diferença na vida dessa pessoa que Deus colocou no seu caminho. Porque, queridos, de repente a sociedade olha para você nessa situação dessa criança que você carrega e diz: olha, você é vó dessa criança, mas na verdade, você sabe, assim como elas sabem também, que você é muito mais do que vó. Você é pai, você é mãe, você é aquela que toma conta, você é aquela que zela, e você é aquela que tem essa oportunidade. Oportunidade essa de fazer a diferença na vida deles também, de colocar Deus, o Espírito Santo, de pregar para aquela vida, porque esse adolescente, conforme ele for crescendo, alcançando a tenra idade e chegando a determinadas situações, ele vai ter a certeza que ele foi criado no caminho certo e glorificará o nome do Senhor, assim como você fez hoje aqui também, por conta daquela que te educou. E ele vai ter algo a mais para falar, vai falar: glória a Deus pela vida do meu avô, da minha avó, da minha mãe, que além de me educar e me colocar no caminho certo, me apresentou o caminho que é o caminho da verdade, o caminho da vida e o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Existe algo de especial que foi entregue na sua mão, que é a oportunidade de levar a salvação para a vida desses que Deus colocou como sendo responsabilidade sua, seja ele filho, seja ele neto, ou seja ele uma pessoa que você toma conta apenas. Porque, queridos, mãe é aquela que não abandona. Mãe é aquela que vai junto até o fim. Mãe é aquela que, quando o filho está pregado numa cruz, está ali aos pés da cruz, olhando para aquele cidadão que está ali pregado. Mãe é aquela que conta por secar as suas lágrimas. Mãe é aquela que está do seu lado no momento da luta, da tribulação. Mãe é aquela que, de repente, é até o oposto hoje em dia. Hoje em dia você se tornou a mãe da sua mãe. E nesse momento que a vida ela toma um papel e um rumo diferente para nós, quando a vida ela toma uma inversão de papéis, e nós que estávamos dentro de uma cadeia abaixo daqueles que estão acima, isso gera um conflito nos nossos corações. Porque como tratar aquele ou aquela que sempre foi objeto de fortaleza para nós, como sendo alguém que precisa hoje em dia dos nossos braços para consolar e precisa dos nossos cuidados. Existe um conflito que é gerado dentro daquela situação, porque você que era filha se torna mãe,
Você que era filho se torna pai e você tem que começar a tomar conta daquela pessoa. E aí, nesses momentos, querido, uma série de dúvidas é gerada dentro do nosso coração. De como agir, de como fazer, de como me portar, como conduzir aquela situação. Essa inversão de papel é algo que ninguém pede, queridos. Essa inversão de papel é algo que ninguém se prepara. Mas entenda que existe um Deus no céu que te capacita para cada prova que Ele coloca na sua mão. Amém. E queridos, quando você foi mãe, você também não sabia como fazer determinadas coisas com aquela criança. Você, quando foi vó, você achava que sabia como agir naquela situação, mas você foi vendo que era tudo novo de novo. E aí, quando você tem que tomar conta da sua mãe, daquele parente, de um pai que seja, é tudo novo de novo, mas Deus vai te capacitar novamente, assim como Ele te capacitou quando você foi pai, quando você foi mãe, e você teve que passar por aquela prova novamente. O que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você é que, independente da situação que você esteja passando, é sempre uma novidade de vida para mim e para você. Mas entenda que Deus não nos dá prova maior do que aquela que nós podemos suportar. E se Deus te deu uma criança para você tomar conta, dê um glória a Deus por conta disso, porque Ele vai te capacitar. Se Deus de repente te deu um neto para tomar conta, dê um aleluia, porque você tem uma oportunidade de educar uma segunda geração debaixo dos conceitos que você tem em Jesus Cristo, e dê um glória por conta disso. Se Deus te colocou de repente para tomar conta daquela que foi sua mãe ou seu pai, dê um aleluia no seu lugar, porque Deus está te dando a oportunidade de você colocar essa pessoa mais tempo em vida, porque se ela fosse colocada ao cuidado de outras pessoas, ela não receberia o mesmo tratamento que você dá. De vez em quando nós temos que tomar conta de um pai, de uma mãe, e se aquela pessoa fosse colocada num hospital para idosos, as pessoas não teriam o mesmo cuidado que você tem, querido. Isso é uma oportunidade que Deus te dá de você alongar os dias dessa pessoa que você tanto ama nessa terra. Porque ninguém toma conta dela melhor do que você. Ninguém conhece ela melhor do que você. Ninguém conhece ele melhor do que você. Então, queridos, existe algo especial reservado do céu para essas pessoas. Porque o mandamento diz para nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães, para que nossos dias na terra sejam prolongados. Então, se Deus colocou no seu caminho para você tomar conta daqueles que são os seus superiores, fique tranquilo, porque Deus está tratando na sua vida para que você viva mais tempo nessa terra. Deus está tratando na sua vida para que você tenha mais tempo para viver aqui. Então, continue zelando por aquilo que Deus te deu, continue tratando com carinho aquilo que Deus te deu, porque existe recompensa da parte de Deus para a sua vida. Amém. Não deixe, não abandone, não deixe para trás essa pessoa especial que Deus colocou na sua vida para que você tomasse conta, levasse adiante e continuasse tomando conta dessa vida de maneira sobrenatural, queridos. Porque mãe é aquela que não abandona. Mãe é aquela que para sempre, para toda a eternidade, vai olhar para o seu filho e vai falar: lá vai o meu guri mais uma vez. Lá vai ele de novo, lá vai ele tentar mais uma vez, lá vai ele moer pedra, lá vai ele tentar mais uma vez, e ela vai estar sempre propícia para te receber de volta mais uma vez. E queridos, o quão bom seria para você que de repente levantou a sua mãe, que já não tem mais ali momentos de regozijo com a sua mãe, que você pudesse hoje de repente receber um abraço da parte dela. Que bom seria que você de repente pudesse receber algo especial dela hoje, ou dar algo especial para ela. Mas existem aqueles no nosso meio que ainda tem uma mãe presente, que de repente receberam uma notícia determinado dia e optaram por cortar laços com essa pessoa e deixar ela para trás. Queridos, hoje é um dia especial que você tem uma oportunidade de se tornar o guri dela mais uma vez e ligar para ela onde quer que ela esteja e fazer as pazes com ela mais uma vez. De ligar e dizer o quanto você sente falta dela, de ligar e procurá-la mais uma vez, para que você possa passar aquele azeite na ferida que foi feita há tanto tempo atrás e fazer as pazes com aquela que te colocou no mundo. Hoje, queridos, é um dia especial, é o Dia das Mães.
Hoje é um dia que você tem a oportunidade de dar um abraço na sua mãe. Hoje é um dia que você tem a oportunidade de fazer as pazes com a sua mãe. De ligar para ela e falar: oi mãe, tudo bem com a senhora? E queridos, o quão bom vai ser esse momento. O quão gratificante vai ser procurar a sua mãe e fazer as pazes com ela, independente daquilo que ela tenha feito para a sua vida durante a caminhada. Porque, queridos, vai chegar um dia, você que tem a sua mãe, que você vai desejar ter uma oportunidade de fazer as pazes com ela, e de repente não vai poder mais. Você vai desejar ter a sua mãe mais um dia ali, de repente reclamando da tosse que ela reclama todo dia, e você não vai ter mais. Então, queridos, aproveite enquanto ela está aqui, para que você possa fazer as pazes com ela, para que você possa ligar, dar um abraço, colocar uma pedra naquela situação que aconteceu e dar um passo de fé. E aí entenda que de repente, ouvindo isso, você pensa: mas foi minha mãe que fez tal coisa, foi minha mãe que provocou tal situação, foi minha mãe. Tudo bem, queridos, a gente entende esse tipo de situação, mas o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui hoje para ouvir dessa palavra. O Espírito Santo conta contigo para que essa situação seja superada, para que uma pedra seja colocada nessa situação e que novos capítulos sejam escritos. Novos capítulos sejam colocados em prática. Novas situações sejam colocadas para que a sua vida continue caminhando em paz junto com a sua mãe. Porque, queridos, por mais que você tente, por mais que você não queira, por mais que você tente rasgar a certidão, queridos, o sangue que corre na sua veia, veio de algum lugar. E querendo ou não, veio da sua mãe. Ela que foi a responsável, ela que te carregou na barriga, ela que cortou o laço como é que é aquele negócio? Cordão umbilical. Queridos, existe ali algo sobrenatural feito entre a vida de um filho e de uma mãe. Então, queridos, ouça a voz do Espírito Santo que fala contigo nessa noite e bate a porta do seu coração. E a palavra de Deus diz que Jesus bate a porta. Aqueles que abrirem, Ele vai ceiar junto. Amém. Queridos, o Espírito Santo bate de maneira incessante na porta do seu coração, falando: olha, dá mais uma chance. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele: ó, dá mais uma chance para a velhinha, dá? Só mais uma chance para aquela senhora lá. Só mais uma chance. Ah, mas ela já está com 90 mil anos, já não aguento mais dar chance. Só mais uma chance, queridos. Não custa nada. Só mais um abraço, só mais um momento. Ontem eu tive a oportunidade, ontem a gente saiu para almoçar e a minha avó estava comigo, né? Minha avó foi almoçar conosco, e minha avó já tem todos os anos, né? Minha avó já está com 90 anos praticamente. 87. Aí a gente saiu para almoçar com a minha avó já teve uma série de problemas. E a minha avó tinha picanha, tinha skinny, tinha sorvete. Minha avó não pode comer nada disso. Mas com 88 anos... Qual é a primeira coisa que você vai comemorar o Dia das Mães com a sua avó com 88 anos? A primeira coisa que você pensa é: deixa ela, 88, deixa ela comer, deixa ela fazer o que ela quer, porque vai que ano que vem. Será? Deixa a velha comer, rapaz. Eu lembro do meu avô também. Meu avô já com a sua idade avançada, não sei quantos derrames, infartos. Meu avô morreu fumando. E a minha avó morreu brigando com ele para ele parar de fumar. E um dia na consulta do médico, ela: pelo amor de Deus, esse homem aí, ó, só quer ficar fumando. O meu avô estava no estado que o médico tinha que ir lá em casa. Aí o médico olhou para minha avó e falou: quantos anos ele tem? Ele tinha muita idade. Quantos infartos esse homem já teve? Ele já teve para lá de 4. Quantos derrames ele já teve? Já teve para lá de 5. O que restou para esse homem? Deixa ele. Será que ano que vem? Mas ele vai morrer. Como agora? Agora, do jeito que ele está, minha senhora. Queridos, a gente nunca sabe como vai ser o amanhã. Porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a você.
O amanhã pertence a Deus. E a vida, ela é cheia de incongruências, ela é cheia de coisas que se apresentam para cada um de nós. A minha avó, por exemplo, ela enterrou minha tia. Minha avó jamais imaginou passar por esse tipo de situação. Imagine se minha avó tivesse, dentro da realidade dela, colocado em prática aquela situação de a ela que me peça perdão por determinadas coisas. Porque essa culpa eu não carrego. Queridos, a vida de vez em quando ela inverte valores, ela de um momento para outro ela muda as coisas da realidade. Então, queridos, se a sua mãe ainda está aqui e você tem algo para resolver com a sua mãe, que você possa fazer e ter um ato de fé, de caminhar na direção dela. Porque eu não quero aqui falar nada querendo constranger ninguém, mas o meu filho, por exemplo, ele tem 5 anos. Você já teve filho pequeno. Quantas vezes você fez um Nescau para o seu filho, ele derrubou o Nescau e você teve que limpar sofá, você teve que limpar chão de casa? Quantas vezes o seu filho fez besteira e você teve que buscar ele na escola com a cabeça arrebentada? Quantas vezes o seu filho fez determinadas coisas, você teve que dar banho nele todo de novo para sair para a festinha e você não consegue dar o perdão para sua mãe só mais uma vez? Só mais uma vez. Queridos, a gente não sabe como vai ser o ano que vem da sua vida. A gente não sabe como vai ser o ano que vem da sua mãe, que ainda está contigo. Queridos, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida de maneira especial. Que você possa pelo menos lembra aquela vez que ela limpou o Nescau e você não agradeceu? Como forma de agradecimento, dê um abraço nela hoje e fala: mãe, eu te perdoo. Eu te desculpo por aquilo que você fez. Coloque uma pedra naquilo que aconteceu na sua vida e dá mais uma chance. Fala de novo com esse irmão aí, dá mais uma chance para a velhinha, não custa nada. Ela tá velhinha, tá repetindo tudo um monte de vezes, Ouve mais uma vez, querido, porque você perguntou para ela 565 vezes por que aquela luz todo dia acende na rua, e você respondeu 567. Dê mais uma chance para ela, querido. Faça as pazes com ela, faça uma ligação, procure, porque vai chegar uma hora, querido, que não vai ser mais possível receber uma ligação. Queridos, eu não sei o que Deus está falando com alguma pessoa aqui acerca desse negócio de perdão com mãe. Porque quantas são as vezes que a gente passa na vida que a gente precisa do perdão da mãe? Posso dormir na sua casa hoje só mais uma vez porque eu briguei aqui com a fulana, ela me botou para fora de casa? Eu duvido que a sua mãe tenha falado: tu vai dormir na rua hoje, seu sem vergonha. Não fez mesmo. As 13 vezes que você brigou com seu marido, a tua mãe te socorreu em 14. As 15 vezes que você gastou o cartão do seu marido, você precisou: mãe, me empresta um dinheiro aí, que se o marido souber o que eu fiz esse mês, ele vai. E a tua mãe. Então, queridos, dá mais uma chance para ela. Só mais uma chance. Dá um abraço nela, pede perdão por ela, pede perdão por você. Faz aquilo que a sua mãe fez a vida toda por você, que foi te perdoar das coisas que você fez na vida. Que você possa, nesse dia especial dos dias da mãe, dia das mães, fazer algo especial por aquela senhora, ainda que seja ligar para ela e ouvir mais uma vez a história do dia do seu parto, que foi na maternidade escola, que aí você demorou 12 horas para nascer. Ouve aquela história mais uma vez da parte da sua mãe. Dá mais uma vez carinho para ela. Perdoa a sua mãe por conta daquilo que ela fez. Dá um abraço nela. E, queridos, pode ser de repente que você fale: olha, minha mãe não está mais aqui comigo, e aquilo que eu carrego no meu coração por conta do que minha mãe fez para a minha vida, eu carrego até hoje. Eu tenho até hoje aquele dia que minha mãe fez tal coisa para mim. Ah, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, e me dá uma raiva quando eu penso dela, que, meu Deus do céu, não precisava ela ter me batido tanto. Queridos, nós nessa noite, porque hoje você não pode mais pedir perdão por aqueles que já se foram, mas você pode pedir para que Deus cure a mágoa que de repente ficou no seu coração acerca de algo que ela fez para a sua vida. Porque entenda que ela fez o melhor por você. E procurando fazer o melhor, de repente,
ela perdeu a mão, né? Mas era o que ela tinha para fazer. Entenda que a realidade da sua mãe era diferente da sua. Entenda que a sua mãe tinha uma outra mentalidade. Assim como você de repente erra com seus filhos e com seus netos, as gerações anteriores também deixaram marcas no seu coração que você de repente pensa: meu Deus do céu, não precisava daquilo. Queridos, nessa noite nós vamos orar pedindo principalmente, primeiro pela sua vida, para que você possa perdoar a sua mãe de coisas que ela fez para você e que de repente você pensa: meu Deus, não precisava daquilo, mas foi o melhor que ela podia. Eu não sei se você tem algo no seu coração, mas eu queria pedir que você se colocasse de pé para que nós orássemos primeiramente por você, para que você possa ter o seu coração lavado com relação à sua mãe. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom que trabalha na nossa vida, Pai. O Senhor é um Deus que não nos abandona, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que está junto conosco em cada momento, em cada luta, em cada tribulação, Pai. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai, porque o Senhor quer falar conosco acerca daqueles que nos cercam, Pai, acerca dos nossos pais, das nossas mães, principalmente, Senhor. Deus querido, Pai amado, a cura que nós pedimos hoje para as nossas vidas, acerca de mágoas que nós carregamos, de situações que nossas mães fizeram ou fazem para as nossas vidas, Pai, nós só temos a Ti para recorrer, Senhor. E nós, Pai, adentramos na Tua presença, Pai, pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa trabalhar em nós, Pai, para que nós possamos perdoar as nossas mães, Senhor. Para que nós possamos, Pai, olhar para as nossas mães com um olhar de graça, misericórdia, crendo que aquilo que as nossas mães fez para cada um de nós, Pai, foi o melhor que ela poderia fazer, Senhor. Dentro do conhecimento, dentro da realidade que ela tinha, dentro, Pai, de tudo que existia na vida dela. Deus querido, Pai amado, aquela situação foi a melhor que ela pôde fazer por cada um de nós que aqui estamos, Pai. De repente, Deus, analisando, olhando hoje, com um olhar, Pai, friamente, com frieza, olhando de fora a situação que as nossas mães passaram, nós olhamos e falamos: ela podia ter seguido por esse caminho, por aquele caminho, por outro caminho, mas Deus, dentro da realidade que ela estava, Deus, o melhor que ela poderia fazer foi aquilo, Pai. Ah, Senhor, nós sabemos que não foi o melhor, mas dentro da ação, ela fez o que ela poderia fazer para zelar pela vida de cada um que aqui está, Pai. E nós, Senhor, te damos graça, Pai, pela vida das nossas mães. Amém. Nós te damos graça por aquela que nos colocou nesse mundo, nos deu sangue que corre nas nossas veias. E nós, Pai, queremos te pedir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, trabalhe nos nossos corações, Pai. Como, Senhor, aquele jardineiro que vai passando pelo jardim, arrancando cada erva que não faz parte daquele mato que nasce, Senhor. Arranca, Senhor, aquilo que nasceu que não é conveniente, não é proveniente de Ti, Pai. Faz, Senhor, com que nós venhamos a ter amor, apreço pelas nossas mães, Pai, como nós tínhamos quando nós éramos crianças, inocentes, sem julgamento, Pai. Que nós possamos olhar para as nossas mães, Pai, e ter aquele olhar de graça, de misericórdia, olhar de compaixão, que elas desprenderam para nós quando nós ainda éramos pequenos, Pai. Deus querido, as nossas mães nos tratou com tanto amor e com tanto carinho, Pai. E agora, Deus, é o momento que nós temos de tratá-la e retribuir esse amor e esse carinho que elas nos deram quando nós éramos pequenos, Pai. Quantas vezes a minha mãe me carregou no colo, quantas vezes a minha mãe me levou para o hospital, quantas vezes a sua mãe te carregou no colo, te levou para o hospital, quantas vezes você caiu, se machucou, por, Senhor, infortúnios da sua parte, e a sua mãe teve graça, misericórdia, de ao invés de te deixar ali padecendo, te colocou no colo e te levou para o hospital mais uma vez. Quantas vezes a sua mãe fez algo por você que ela não deveria fazer, mas por ser mãe, ela te carregou. De repente, olhando para situações, você vê que, não, mas quem fazia tudo pela minha vida era o meu primo, era o meu pai, mas a sua mãe, ela fazia o melhor que ela podia por você.
Então que nessa noite nós possamos nos deixar ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos nos deixar ouvir a palavra de Deus que veio para as nossas vidas, e que nós possamos abrir as portas dos nossos corações para o perdão que Deus quer ministrar em famílias, a partir do filho para a mãe e da mãe para a filha. Que nós possamos tomar esse papel, vestir essa capa de perdoar as nossas mães, perdoar os nossos filhos, perdoar aquele que um dia nos fez mal, que nós possamos estender as nossas mãos para esses e que nós possamos perdoá-los. Que nós também possamos, dentro da característica que nós temos, ter um olhar de calma e paciência para tomar conta daquela que foi a nossa progenitora, daquela que foi a nossa protetora e que hoje necessita e carece da nossa proteção. Que nós possamos ter um olhar de graça para aqueles que estão acima de nós e que hoje carece de nós, hoje carece da nossa presença, carece do nosso apertar de mãos, carece do nosso abraço, carece por emprestar os nossos ouvidos para ouvir aquela mesma história de novo. Ah, Deus querido, Pai amado, que nós possamos ter paciência de carregar mais uma vez, de ouvir a mesma história de novo, de estar junto daquela pessoa, porque chegará um dia que a nossa oportunidade de carregar vai ser pela última vez, e que nós possamos, enquanto vida, dar valor, enquanto nós podemos carregar, ouvir as batidas do coração, dar abraços, afagos, beijos, e carregar essa pessoa junto conosco, Pai. Deus querido, Pai amado, verdade é, Pai, que em certos momentos nossos pais, nossas mães nos dão tanto ou quanto mais trabalho do que nós demos a eles. Então, Pai, que nós que somos filhos possamos ter paciência acerca das nossas mães, que nós possamos estar juntos com ela, que nós possamos, Senhor, trabalhar, Pai, para que esses momentos sejam os melhores momentos da vida de cada uma delas. E Deus querido, Pai amado, nós queremos por fim, Deus, orar pela vida das nossas mães, Senhor, porque, Pai, um dos processos de cura e de mágoa é quando nós conseguimos orar pela vida daquele que nos feriu e nos magoou. E nós, querido Deus, queremos orar nessa noite pela vida do nosso pai, pela vida da nossa mãe, principalmente pela vida das mães. Deus querido, Pai amado, queremos colocar diante de Ti a vida daquela que nos deu a vida, Senhor. A vida daquela, Pai, que fez algo especial para nós, Senhor, que nos carregou no ventre, Pai, que nos gerou, que trocou as nossas fraldas, que nos deu banho. Pai querido, nós queremos, Pai, se possível for, orar pela vida dela, pedindo da Tua bênção, pedindo da Tua saúde, pedindo, Pai, que o Senhor dê anos e anos de vida para a vida dela, Pai, pedindo que o Senhor acrescente dias na terra para que nós possamos, Pai, ainda que de maneira distante, apenas ouvir a voz através de uma ligação. Deus, ainda que de maneira distante, nós possamos, Pai, no ano que vem, Senhor, confraternizar, Senhor, e, Senhor, parabenizar as nossas mães por mais um Dia das Mães em vida, Pai, que nós possamos, Pai, ter, Pai, o privilégio, o regozijo de tê-las junto conosco, Pai, por mais muitos anos, Pai, durante a vida que nós aqui venhamos a ter, Pai. E nós queremos, Pai, orar também, Senhor, num ato de graça, Pai, num ato, Senhor, de agradecer ao Senhor Deus, Pai, pela vida daquelas mães que já se foram, que já não estão mais conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, pela vida de cada mãe, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui, lembrando da sua mãe, louvando, Pai, ao Senhor Deus, por conta, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu como oportunidade de tê-la junto conosco, Pai. Deus querido, Pai amado, que em nome de Jesus, Pai, nós não venhamos a esquecer dos ensinamentos que ela nos deu, Pai. Nós, Pai, queremos glorificar e exaltar Teu santo nome, Pai, pela vida, Pai, daquela que já, Senhor, descansa nos Teus braços. Deus querido, nós glorificamos o Seu santo nome pela vida dele, pela vida dela, Pai. Nós queremos engrandecer ao Teu reino, Pai, pelos momentos que nós tivemos, Pai. Nós queremos louvar a Ti, Senhor, pela lembrança que nós temos, Pai, pelos momentos bons que nós tivemos juntos, Pai. Nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo aquilo que ela deixou nas nossas vidas de ensinamento, Pai, por cada semente que ela depositou nos nossos corações, Pai, e que nós possamos, Deus, passar para a frente cada ato de justiça que ela
nos deu, Pai, cada ensinamento que ela colocou sobre nós, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, louvar e engrandecer Teu santo nome e perpetuar os ensinamentos que ela nos deu, Pai. Que nós, Pai, possamos sempre, Pai, honrar os nossos pais e as nossas mães através dos nossos lábios, Pai, contando aquilo que ela fez nas nossas vidas de bom, Senhor, passando para a frente, Pai, as benfeitorias que elas fizeram nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida dessas mulheres, Senhor, pela vida dessas mães, Pai. Queremos louvar e engrandecer Teu santo nome pelas mães que aqui estão nessa noite, Pai, pelas avós que têm papel de mãe, né, que estão aqui nessa noite, pelas filhas que têm papel de mãe que estão aqui nessa noite. Deus querido, nós queremos louvar e engrandecer Teu santo nome pela vida, Pai, de cada mãe aqui estabelecida. Eu não sei se sua mãe está aqui nessa noite, mas caso sua mãe esteja, eu quero te convidar a estender os seus braços e abençoar a vida da sua mãe nessa noite. E se você, com as suas palavras, possa abençoar a vida dessa, que ora por você há tantos e tantos anos, por a mãe dessa senhora que dobrou os joelhos, que buscou a salvação para a sua vida, que você possa estender as bênçãos sobre a vida dela. Deus querido, Pai amado, abençoa a vida dessa mãe que a filha pede das Tuas bênçãos. A cobre com Teu sangue, Pai. Deus, que oportunidade ímpar, Pai, de orar pela vida dessa, que incessantemente dobrou os joelhos e orou pela vida da filha. Agora, Deus, a filha tem a oportunidade de orar, de abençoar, Senhor, de pedir as bênçãos sem medidas sobre a vida da mãe. Ah, Deus querido, Pai amado, abençoa a vida dela, Pai. Dá dia de regozijo e refrigério, dá vida de parceria para elas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço, Pai. E agora que nós vamos retornar para nossas casas, Pai, que o Senhor nos leve em segurança, Pai. Que o Senhor coloque nos nossos corações, Pai, essa palavra latejando de maneira sobrenatural, Pai, para que nós possamos procurar a nossa mãe, dar um abraço nela, se possível for, e pedir perdão, Pai. Colocar uma pedra, Senhor, sobre tudo que passou e começarmos uma nova vida de parceria com aquela que é a nossa mãe, Senhor. Que agora, ao retornar para casa, o Senhor nos cubra com Teu sangue, nos livre de todo o mal, Pai, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, contemplar os Teus prodígios e maravilhas, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua mãe e abençoe a vida dela rica e abundantemente, em nome de Jesus.